De um lado, o terceiro Haikage, o cara que peitou 10 mil inimigos para ganhar tempo para seus aliados. Estamos falando do A. E do outro, o segundo Tsuchikage, o cara que dominava uma das habilidades mais raras e poderosas, o Tsuchikage Mu. E o combate de hoje irá acontecer porque nesse vídeo aqui foi ranqueado os Kages mais fortes. E muita gente duvidou do resultado e afirma que em um combate o resultado não seria como no vídeo. E aproveitando essa deixa, nós iremos realizar o combate. E já deixa aqui embaixo quem você acha que venceria, o Mizukage ou o Tsuchikage. Versões utilizadas. Ambos os combatentes considerados aqui estarão na sua versão de Edo Tensei, pois foi assim que tivemos mais demonstrações e feitos, porém eu também irei considerar seus feitos e citações em vida, mas o foco e a base dessa análise é nos feitos mostrados no Edo Tensei de ambos. E como de costume vamos relembrar as habilidades de ambos, começando pelo Haikage. Bem, esse cara era naturalmente forte, aqui estamos falando de alguém que era dito ter o corpo resistente como aço e o sangue resistente como ferro. É outro nível de resistência e durabilidade, e não se engane, essa resistência não era um jutsu ou coisa do tipo, era apenas a sua genética abençoada. Seu Hashirama foi conhecido como Shinobi com a melhor regeneração da sua época, pois nos tempos do Haikage ele era o mais durável em batalha. Com a ação da resistência e durabilidade, esse cara conseguiu bater de frente com a Biju e durar na batalha física no 1 vs 1, a ponto até mesmo da Biju cair perante ele. Ninjas lendários como Tobirama caíram em batalha lutando contra um grupo de 20 ninjas, justamente da Vila da Nuvem. Outros Kages lendários como Minato tinha lendas que diziam que ele poderia afugentar ou até derrotar um exército de 1000 homens, e ambos são feitos absurdos. Porém, o terceiro Haikage sozinho conseguiu lutar contra um exército de 10.000 homens, motherfucker 10.000 inimigos, e tudo para que seus aliados ganhassem tempo. E não foi algo de fazer uma distração e morrer, não. Esse cara aguentou segurar esses 10.000 inimigos por longos 3 dias e 3 noites. Então, meu parceiro, falar que esse cara é sobre-humano é chovendo molhado. Nem o Madara enfrentou tantos inimigos de uma só vez nessa cena aqui. Então o Sandaime era o ninja dos mais fortes já visto na obra. Ele era uma aberração de tão forte. Os poderes do Sandaime Haikage consistiam em seu imenso poder físico natural e que era potencializado pela sua armadura de relâmpago. Usando essa técnica, o Haikage atingia velocidades absurdas e tinha uma força de ataque sem igual. Além disso, esse jutsu por si só já era considerado um paradoxo, onde com o mesmo jutsu o Haikage já obtinha uma defesa perfeita e um ataque incomensurável. A técnica do Haikage consistia na lança infernal de 5 dedos, que tinha um poder de corte de perfuração sem igual, e quanto menos dedos o Haikage usasse, mais afiado e potente era seu ataque. Combinando isso com a armadura de raio que protegia ele automaticamente de qualquer dano e uma velocidade maior que a da maioria dos inimigos, o Haikage era um ninja implacável. Além disso tudo, o Haikage tinha um jutsu Raiton especial, pois se o Kakashi desenvolveu o raio roxo, pois o Haikage tinha o raio negro, que era ainda mais potente que o normal. Infelizmente a gente não conseguiu ver o próprio Haikage usando tal habilidade, porém pelos feitos do Darui a gente já imagina o quão poderoso deveria ser esse jutsu na mão do terceiro Haikage. Já o Mu era um ninja extremamente perigoso e justamente por causa de suas habilidades shinobis que permitiam o atacar da forma mais sorrateira possível. O Mu tinha a habilidade incomum de conseguir ficar invisível, onde ninguém podia o detectar visualmente a olho nu. Além disso, o Mu também era um ninja sensorial e conseguia apagar a presença do seu chakra, e além disso tudo, ele ainda conseguia voar, o que diminui quase que absolutamente o seu barulho, pois voando não era possível detectar por seus passos. Além disso, esse cara ainda contava com uma das habilidades mais poderosas de todo o anime, a Kekken Tota. Estamos falando do elemento partícula ou elemento poeira, depende de como você prefere falar. Mas enfim, esse poder é extremamente temido, pois ele basicamente nega a durabilidade das coisas. O próprio Mu chega a mencionar pro Onoki que a quantidade de inimigos não passava de números, até porque não importava quem fosse. Se fosse acertado pelo Jinton, iria de base, independente da quantidade de inimigos. Não importava se era uma pessoa ou um objeto, se for acertado pelo Jinton, você será completamente destruído. E aqui nós estamos falando de uma destruição que ultrapassa o nível celular, pois o Jinton desintegra a nível molecular. Até mesmo jutsus poderosos de defesa como Susanoo completo, ou outras Kekkengekais lendárias como Mokuton, são afetados pelo poder do Jinton. E dentro do universo de Naruto são poucas as coisas que podem fazer frente a esse ataque. O Mu ainda conta com a capacidade de se dividir em dois, e não confundam, isso não é um clone, o que o Mu faz é literalmente se dividir em dois, em consciência, em poder e em tudo mais, e como consequência disso, o Mu não consegue usar o Jinton nessa forma. Fraqueza dos combatentes. Basicamente por ser um grande usuário de Raiton e ter esse elemento como principal habilidade, o Haikage tem como maior fraqueza o Futon, ou seja, o elemento vento. Porém nem mesmo o usuário de vento mais forte da época, que era o Naruto, conseguiu parar esse cara com o Rasen Shuriken.
mesmo atingindo em cheio. Então para esse cara é complicado, e principalmente considerando que o elemento vento é um dos mais raros da obra. Já o Mu não tem nenhuma fraqueza em específico de forma geral, porém de forma geral o Mu não tem uma super fraqueza, mas pode sim ser derrotado se for atingido por um ataque super poderoso, como Naruto mostrou. E bem, agora que a gente já explicou bastante sobre os pontos fortes e fracos dos nossos combatentes, é hora de começarmos o combate e ver o que daria certo. E meu parceiro, se você chegou até aqui, a chance de você gostar dos próximos vídeos é muito grande. Então se for de sua vontade de receber mais conteúdos como esse de forma bem analisada, imparcial, já se inscreve no canal, porque esse é o forte da casa. Tamo junto e bora continuar. E bem, o Tsuchikage Mu tem sim o elemento vento, que é a principal fraqueza do Raikage, e você provavelmente pensa que isso já daria uma grande vantagem logo de cara, correto? Mas é aí que você se engana, porque embora o Tsuchikage tenha o elemento vento, a gente nunca viu ele usando ele de forma efetiva no mangá e nem mesmo no anime. Então sem uma base não tem como a gente usar isso na batalha. Já o Raikage tem a sua lança de 5 dedos, e que sim, poderia ser um problema caso acertasse o Mu, pois basicamente com esse ataque o Raikage consegue perfurar tudo, e o Mu iria sim de base se fosse acertado. E, na verdade, com o nível de resistência que o Mu mostrou, nem sequer o Raikage iria precisar apelar para a lança de um dedo. A lança de 5 dedos já daria conta do recado. Por outro lado, o Jinton do Mu também seria super efetivo no Raikage. Bastava ele acertar uma única vez e a luta estava ganha. Mesmo que a principal fraqueza do Raikage seja o elemento vento, ele ainda assim não seria capaz de resistir a um ataque que reduz o alvo a nível molecular. Esse nível de destruição está muito além de qualquer coisa que o Raikage já tenha experienciado, e se ele fosse acertado, sim, ele seria derrotado. Então, como vocês podem ver, ambos os combatentes têm sim formas efetivas de nocautear o adversário, mas as verdadeiras perguntas aqui são: quem acertaria primeiro e quem ganharia? E bem, assim que nós questionamos quem acertaria primeiro, você provavelmente assume que a vitória é do Raikage. Afinal de contas, como ele é o mais rápido dos dois, é completamente normal pensar isso. Mas será mesmo que seria isso que iria acontecer? E bem, para chegarmos a um resultado justo, a gente tem que recorrer aos feitos de cada um e o resultado ficará claro. E antes de ir para a explicação final, eu só tenho que explicar mais uma coisa aqui. A forma que as batalhas do canal são feitas, e que tem toda uma metodologia e que está presente na maioria dos vídeos. Embora não seja verbalmente mencionada, essa metodologia está quase sempre presente. E no caso, eu estou falando da parte do começo da luta. Geralmente quando a gente faz uma batalha, a gente parte do pressuposto que seja uma batalha mortal e que o começo seja com todo mundo na forma base e sem nenhum preparo. E isso para ser o mais justo e imparcial possível. E é por isso que se caso eu for fazer uma luta da Konan, eu não vou considerar aquela armadilha que ela fez pro Obito, porque isso seria preparo e não seria justo mencionar em uma análise que ela já começa com a armadilha preparada. Caso seja um vídeo à parte para falar se a Konan com preparo daria conta de vencer um personagem X usando aquele preparo, aí sim eu poderia usar aquele feito, mas seria um vídeo com essa proposta. Exemplo disso é a batalha do Orochimaru e Naruto que a gente já fez aqui no canal, onde o vídeo foi feito em um cenário em que o Orochimaru se voltasse contra o Konoha, e usando o Edo Tensei, e se ele poderia ou não vencer o Naruto atual. Nessa batalha a gente usou um cenário em específico, onde o Orochimaru usa o Edo Tensei, porque a proposta do vídeo era de fato saber se o Naruto atual peita o Orochimaru com Edo Tensei. Porém, como eu disse, era um vídeo com essa proposta, e não um vídeo normal de batalha mortal. Não era um vídeo normal de versus. Mas enfim, eu expliquei tudo isso para deixar claro que o normal nas análises é considerar os personagens começando a luta sem preparo e na forma base. Esse é o normal. Porém, pode sim ter vídeos com condições especiais, como esse do Orochimaru que eu mencionei. Porém, o vídeo de hoje não é um vídeo especial. Esse vídeo de hoje é só um vídeo de versus normal. Então sim, os personagens são considerados sem preparo e começando a luta na forma base. E bem, calma que lá na frente tudo vai fazer sentido. E continuando a análise, a questão é a quem acertaria o primeiro ataque. Bem, você provavelmente diria que é o terceiro Raikage. Isso porque ele simplesmente poderia dar Speed Blitz no Mu. Ele atacaria tão rápido que o Tsuchikage nem iria entender o que aconteceu. E de fato, até faz sentido, porque o Raikage é realmente mais rápido. Mas seria isso mesmo que iria acontecer? Provavelmente não. Bem, eu digo isso não porque eu gosto mais do Mu ou só por achismo. Eu digo isso com base na obra, com base nos feitos do anime e do mangá. O primeiro ponto é que o Raikage não deu nenhum Speed Blitz nos personagens principais. O máximo que ele fez foi nos figurantes, e isso foi uma única vez.
mas na Temari no Naruto ele nem tentou. Então a gente conclui que isso de dar Speed Blitz e acabar com a luta de imediato não faz parte do estilo de luta do Raikage, não é algo que ele use com frequência. Então, pelo conteúdo mostrado no mangá, a gente não tem base para falar que o Raikage usa Speed Blitz à torta e à esquerda. Porém, se ele tentasse dar o Speed Blitz e acabar com a luta antes dela começar, daria certo? E a resposta é com certeza não. E agora é a hora que a explicação da metodologia faz sentido. Lembra que eu falei que as batalhas são consideradas com os personagens iniciando na forma base? Pois é, o Raikage não começa a luta já com armadura, e isso abre margem mais que suficiente para o Mu voar e sair do alcance dele, ou simplesmente ficar invisível. E depois dele sair do alcance do Raikage ou ficar invisível, esquece, não tem mais o que o Raikage fazer, já que seus principais ataques são de curto alcance, e ele também não tem meios de detectar o Mu na sua forma invisível. E mais uma vez eu reforço, eu não afirmo isso por favoritismo ou achismo, eu falo isso com base no mangá. Assim que a batalha começou, o Gaara ataca os 4 Kages. E dos 4 Kages, 3 foram pegos. E o Raikage, mesmo com sua velocidade, também foi surpreendido. Mesmo sendo tão veloz, ele ainda foi pego. E adivinha quem conseguiu escapar do ataque surpresa? Exatamente, o Mu. Então, quando eu falo que as chances do Raikage acertar um Speed Blitz são baixas, não é achismo. Eu só estou seguindo o que a obra mostrou. Não faz o estilo de luta do Raikage lutar dando Speed Blitz. Já o estilo de luta do Mu consiste em voar e ficar invisível. Assim que ele começa a luta com o Onoki, a primeira coisa que ele faz é ficar invisível, e logo em seguida ele voa. Então, mais uma vez, eu não estou inventando nada, eu só estou seguindo o estilo de luta de cada um. Além disso, o próprio mangá já mostrou que o Mu tem ótimos reflexos, inclusive foi até mais rápido nos reflexos do que o próprio Raikage nessa situação aqui que eu mostrei. Tá no anime, tá no mangá. Mas isso tudo causa uma nova pergunta. Ok, fica provado que o Raikage não conseguiria acertar o Mu porque ele pode ficar invisível e também pode sair do alcance voando, e assim ficaria livre de ser acertado. Mas como o Mu acertaria o Raikage? Com a velocidade do Raikage é muito fácil fugir do Jinton. Mesmo que o Mu consiga atacar invisível, o Jinton ainda fica visível, dá para enxergar o ataque. Então, para alguém rápido como o Raikage, é sim possível desviar, mesmo nessa situação. Então é isso? É uma batalha que o resultado dá empate? E a resposta é não. O vencedor dessa batalha seria o Tsuchikage Mu. E bem, é verdade que o Mu não conseguiria acertar o Raikage com o Jinton normal, mas ele poderia usar o Jinton em larga escala e cauterar a grande velocidade do Raikage. Na verdade, foi exatamente isso que a Temari e seu esquadrão fizeram. Só não tiveram êxito porque o ataque não era potente o suficiente. Porém, a estratégia funcionou e o Raikage não conseguiu desviar, mesmo com a sua velocidade. Mas aí surge mais uma pergunta: era possível fazer um ataque em larga escala com o Jinton? E a resposta é sim. O próprio Onoki, já velho e ferido, fez isso contra o Madara, e só com o próprio chakra, e alcançou uma área enorme com o Jinton. E eu não preciso nem lembrar vocês quem era o mestre do Onoki, e quem ensinou tudo a ele, né? O mestre do Onoki era o Mu. Aquilo tudo que ensinou pro Onoki foi o Mu. Então sim, o Mu poderia fazer o mesmo e acertar o Raikage com um ataque em área, que cobre um grande terreno com o Jinton, e finalizar assim o Raikage. Então sim, o vitorioso de hoje é o Tsuchikage Mu. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!